A gente fala muito aqui sobre previsibilidade. Palavra chata, né? Previsibilidade. Quando a gente tá falando sobre negócios, empresas, é legal você saber que se você tem que pagar 10 mil reais de impostos, ao pagar 10 mil reais de impostos, ninguém vai te aborrecer. Isso é previsibilidade. Se tem uma lei dizendo que você tem que fazer tal coisa e você faz aquela coisa, ninguém vai te importunar. Isso é bom, né? Então, no mundo das empresas, no mundo do trabalho, é importante que a gente tenha previsibilidade. Agora, na vida pessoal, e eu não me refiro à vida sentimental, mas na vida das pessoas, previsibilidade pode ser bom, mas pode não ser bom. Por exemplo, se você nasce pobre e você, no seu país, vai continuar pobre, e isso se torna algo previsível, isso não é bom. É legal que haja uma certa imprevisibilidade e não um determinismo. Fulano, ao ser filho de pobre, pobre será, pai de pobre será, né? E o filho dele será neto de pobre, que vai continuar pobre, e assim você tem uma família que vai continuar na pobreza. Quase uma casta, né? Exato. E sem que possa trocar de, né? Então isso não é legal. Saiu o relatório divulgado essa semana pelo Fórum Econômico Mundial, mostrando que o Brasil está numa posição ruim, medindo o índice de mobilidade social, que é quanto uma pessoa que nasce numa certa condição socioeconômica tem condições, não ele, de progredir, porque é medido em gerações, né? Então é evidente que ele não vai progredir. Mas quanto tempo um descendente dele pode demorar para mudar de posição social? E no Brasil, está dando 9 gerações. 9 gerações são 270 anos. 270 anos é algo que você não precisa contar. Não faz diferença 9, 8, 7 gerações. 210 anos, 270. Aliás, no ranking tem isso. Esse país está melhor. São só 7 gerações. Que legal, bacana. Mas combinar. Na hora que você chega na 7ª geração, essa é legal você saber. Bom, agora chegou a minha vez e a gente ainda tem que esperar 60 anos, que não é pouca coisa. A geração medida em 30 anos. A gente precisa ter clareza que existem 2 conceitos, tem vários conceitos nesse campo social, mas mobilidade social é uma coisa, desigualdade social é outra coisa completamente diferente. O Brasil é um país de grande desigualdade social, sempre foi, mas ele era um país com grande mobilidade social, ou seja, apesar de você ter uma diferença muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, havia condições para que num tempo menor você conseguisse ascender, dar uma escaladazinha, né? Eu gosto desse barulhinho. Eu notei. Em outras ocasiões já fiz isso. Até falando de futebol, né? Quando a barreira avança, vai aquele pezinho de desenho animado. Às vezes o ratinho, o gatinho, ele anda na pontinha dos dedos, sabe como é? Para não fazer barulho. Ele faz e só para não fazer barulho fazendo. Né? Mas é porque a gente tem que saber que ele tá andando. Se ele não tá prestando atenção, a gente precisa ouvir o barulhinho, mas só a gente ouve. O cachorro não escuta. Do desenho, o cachorro não escuta. Aquele dog alemão, ou aquele bulldog que tá na casinha. Que tem a boca enorme, dente pontudo. Isso, né? O gatinho faz e o bulldog nem se mexe. A gente ouve. Porque a gente tá alinhado com o gato, né? Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que o nosso ouvinte fez, a de São Paulo, a Fernanda. Diga, Fernanda. Gente, sério, o que colocam no café que vocês 3 tomam? O que tem na sopa do neném. O que tem na sopa do neném. Eu amo vocês, quero um pouco disso aí. Tá ok? Tá ok. Café com pecados. Café com pecados. É o oposto. Aqui é a bancada da bala. Aí, ó. Mas aí, então tem a desigualdade, tem a mobilidade. O Brasil tem grande desigualdade, sempre teve. E o Brasil tinha uma mobilidade que era notável. Como os Estados Unidos tinham uma mobilidade que era notável. Agora, olha o que aconteceu. Hoje, alguém que nasce no Canadá tem mais chance de subir na vida do que quem nasce nos Estados Unidos. Teve uma inversão. Você pega os países ricos, todos, sem exceção, travaram na mobilidade. Reino Unido, Alemanha, Espanha, França. Deu uma parada no mundo, aquele fica onde está a estátua. Só que o fica onde está a estátua não é bom para todo mundo. Porque, obviamente, a gente tem uma pirâmide social, e ela é pirâmide não porque tem mais gente em cima do que gente embaixo, né? Ela é pirâmide porque tem menos gente em cima do que gente embaixo. Em todos os lugares é uma pirâmide. Em alguns países, você tem um losango social.
um losango social, com uma classe média maior, uma pobreza bem menor e uma riqueza menor. Então você tem uma classe média gorducha. Mas, de um modo geral, a representação é de pirâmide. No Brasil é pirâmide. No Brasil ainda é pirâmide. Já foi um pouco diferente o desenho, mas hoje é pirâmide. Então, quando sai um estudo mostrando que a gente perdeu uma característica sem ganhar outra, ou seja, a gente perdeu mobilidade sem reduzir a desigualdade, a coisa complica. Porque a desigualdade social, por exemplo, mobilidade social num país com uma desigualdade baixa é menos importante. Né? Você tem uma desigualdade, você pega um país como a Dinamarca, que tem uma desigualdade mais baixa, se ele tem uma mobilidade menor, e é maior do que no Brasil, mas se ele tem uma mobilidade menor, você diz, bom, você fica onde está, mas você não está tão longe do topo. Aí ok para nós, né? Porque o dinamarquês não gosta, mas para nós é ok. Só que o Brasil agora, ele está tendo um comportamento de país maduro, país europeu, que é parar a mobilidade, sem ter reduzido a desigualdade. Onde é que isso vai parar? Como é que a gente vai vencer isso? Com o assistencialismo? Nós vamos aumentar a ficha no Bolsa Família? Tudo bem, a gente pode até aumentar a ficha no Bolsa Família, as pessoas vão comer, vão comprar o arroz, vão comprar o feijão, vão comprar a proteína, mas e aí? E se você seca essa fonte? Tira. Eles se tornaram pessoas incluídas no processo produtivo? Não, infelizmente não. Como que a gente faz isso? E aí tem vários estudos, vários. Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, estudo feito pelo INSPER, estudo feito pela OCDE, estudos feitos... adivinha o que é? Educação. Não tem jeito, é a tal da educação, sempre é a tal da educação. Não é a saúde. Porque se fosse a saúde, a gente estaria na roça. Você já imaginou se o nosso problema fosse o seguinte, olha, nós não temos mobilidade porque as pessoas que estão na base estão morrendo de tifo, estão morrendo de febres variadas, estão morrendo de doenças parasitárias. Poderia ser, poderia ser. Seria uma calamidade. Quando você tem país conflagrado, você diz o seguinte, o problema desses países africanos é a educação? Eles falam, não, o problema desses países é a guerra. Porque não dá nem para ser a educação, porque não tem nenhum ambiente de paz para que, inclusive, a elite possa estudar. Então, é a guerra. Poderia ser a saúde, seria lamentável se fosse a saúde. Poderia ser a segurança, o que seria lamentável também. O Brasil é um país inseguro, mas não é a segurança, a falta de, que atravanca a mobilidade ou que mantém o país como um país desigual. É a educação. Então a gente tem o problema que, em tese, é o mais fácil de resolver. Porque se houvesse guerra, grandes problemas de saúde ou um problema de segurança devastador, como você tem em alguns países da América Central, como, sei lá, enfim, aí, como que você ia resolver? É a educação. Educação é disciplina. Educação é sentar e fazer. Educação é copiar o modelo da Coreia. Educação é olhar como o Chile fez. Eu não estou falando do Chile e alguém vai dizer, mas você está falando do Chile, mas deu confusão na Previdência Social. Não, os caras conseguiram resolver. A Argentina está melhor do que a gente na educação. E não é de hoje, é de muito tempo. E aí, olha como as coisas estão. Quando a gente fala da educação. Nós já falamos desses números aqui, mas voltando ao tema, 40% dos filhos de pais analfabetos, 40%, olha que determinismo isso, recebem até um salário mínimo no mercado de trabalho. Então, você está condenado, né? Entre os filhos de pais universitários, só 4% recebem até um salário mínimo. 10 vezes a diferença. Se teu pai, tua mãe é analfabeto, você tem uma chance 10 vezes maior de receber até um salário mínimo do que se seus pais forem universitários. Pô, isso é uma condenação. Lamentável. A porcentagem de filhos de analfabetos que ganham mais de 5 salários mínimos é 3%. Entre os filhos de universitários é 46%. Ou seja, 15 vezes mais. Pô, não dá assim, entendeu? Basta que estude e você faz um ajuste nessa pirâmide, mas assim, de fazer barulho, né? Aquela coisa dos ossos se mexendo da sociedade. E a gente está deixando isso ao Deus dará. Aí você fala assim, mas nós estamos levando isso a sério mesmo?
Ou nós estamos só no vamos construir escola, vamos fazer a escola mais bonita, vamos fazer a escola, como é que chama? Aquela lá, cívico-militar, a escola, aquela que o Brizola inventou, SIAC. Não é isso, não é isso. Olha só, a probabilidade de um filho de pai analfabeto ser também analfabeto é 24%. Só 4% dos filhos de pais analfabetos concluirão o ensino superior. Como é que ele vai ascender socialmente? A parcela dos filhos que concluíram o ensino médio, entre aqueles que têm pai que só fizeram o fundamental, é 41%. Agora, os que concluíram a faculdade nesse mesmo capítulo é 27%. Então, se o pai não avançar, o filho não avança. Tem um fio que prende os dois. O fio dá para esticar um pouquinho, tem uma certa elasticidade, mas tem um limite. Então, se o pai é analfabeto, ou você tem uma sociedade se organizando para combater o determinismo, ou teremos o determinismo, que não está escrito. Claro que pode ter, e daí nós vamos falar, não, você está errado. Sempre vai ter alguém que vai poder escrever para a gente, dizendo, não, eu conheço um garoto que o pai é analfabeto, a mãe é analfabeta e, ele se formou em engenharia, bacana. Inclusive, ele está crescendo profissionalmente. Você sempre vai ter um exemplo disso. Claro que vai ter. Mas nós não estamos falando da vitória individual, de casos, de pessoas que a gente possa conhecer e que a gente deve valorizar, contar, mostrar para que os outros sirvam como exemplo. Falar, se esforça. Não é o esforço individual, são as condições que o país dá para que essas pessoas, de um modo geral, porque nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de pessoas. Nós não estamos falando de um Neymar, de um grande médico, de um grande engenheiro, de um que conseguiu se tornar... Né? Não é isso, não. É assim, são as condições para que o cara, por ser rico, não tenha mais chance só porque ele é rico. Porque isso não é justo. Né? É justo que você não puna o rico porque ele é rico? Claro, eu acho essa condenação uma coisa terrível. E tem muito isso. Não, a condenação da riqueza. Eu sempre que eu festejo a riqueza, eu não lamento a riqueza. Mas você não pode fazer, e aí a palavra casta que você usou, criar uma sociedade de casta, porque não é a conta bancária que determina a profissão das pessoas. Tem que ser as condições que o país oferece, e o país não oferece as condições. E isso é uma coisa maluca. Tem um dado que mostra, que é muito interessante, que é o seguinte, eu até anotei aqui, preciso achar agora, né? Mas é aquilo. Os filhos da elite econômica e cultural, porque tem, né? Sim. Eles acabam indo para as carreiras universitárias e vão gerenciar os negócios da família. Os filhos dos trabalhadores menos qualificados, eles ajustam a aspiração profissional deles. Eles não vão para essas carreiras, porque eles falam, não vou ter chance, não vou ter como estudar, não vou ter tempo. Os pais falam, mas filho, como é que eu vou pagar o teu curso? Nós já falamos aqui, não adianta nada você... Vamos imaginar o seguinte, o sujeito vai estudar numa faculdade que custa R$3.000 a mensalidade, ou R$2.000 a mensalidade. Aí, ele consegue uma bolsa de R$2.000. Só que ele põe R$1.200 dentro de casa. Então, em vez de ter R$1.200 dentro de casa, vai ter R$0 dentro de casa. E ele vai ter que comer, ele vai ter que se vestir, ele vai precisar dos livros, não vai pagar nada, porque ele conseguiu uma bolsa. Tá bom, mas ele tirou R$1.200 do bolso da família dele. Que pai, que mãe, que precisam de um filho botando R$1.200 dentro de casa, vão dizer para o filho, tudo bem, a gente consegue viver sem o seu 1.200. A não ser que ele trabalhe por R$1.200, enfim, com um propósito pedagógico. Mas se for para ajudar a renda familiar e ele compõe renda, ele tem lá seus 20% da renda, 15%, 30% da renda, quando não mais do que isso, como é que ele vai fazer uma faculdade só com a bolsa? Ele teria que ter os R$2.000 de bolsa mais os 1.200. Agora, como é que você vai arrumar R$3.200 para que uma pessoa possa estudar se hoje ele custa 0, porque alguém paga os 2.000 e ele ainda trabalha e põe 1.200 na casa dele? Quer dizer, ele vai cuidar da vida dele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso que não pode ser um curso de R$2.000, ele vai fazer um curso noturno, já não vai ser o curso que ele queria, de repente ele consegue um diploma
e ele não vai poder disputar, porque ele não pode fazer estágio, porque não vai... sempre esse R$1.200 vai atrapalhar a vida dele. Aí fala, pô, ele tá condenado porque ele ajuda os pais? Como é que uma pessoa pode ser condenada porque ajuda os pais? Ou ajuda a família, ou se mantém? Como que você resolve? Então nós temos um desafio que é como é que a gente financia o estudo das pessoas. Não basta só dar bolsa de estudo, você tem que pagar para as pessoas estudarem. E volto a dizer, a gente tem um sistema tão concentrador de renda que você pega as universidades públicas e elas são gratuitas. Só que elas são gratuitas e quando você vai ver a distribuição de vagas, ainda as pessoas que têm uma renda um pouco maior, se você pegar a pizza da renda das pessoas que estudam na universidade, ela é maior do que a pizza da renda da sociedade, né? Como a pizza da renda das pessoas que estão na cadeia, as pessoas é menor. Então, quem é preso é o pobre, quem estuda é o rico, e a sociedade é um mix dessas duas coisas. Claro que não é só o rico, claro que não é só o pobre, mas é mais rica a universidade e é mais pobre a cadeia. Então tem uma distorção. As pessoas são mais vítimas na cadeia, são mais protegidas na universidade. Agora, é justo ou é injusto você chegar e começar a estabelecer uma discussão que se o camarada entrou numa faculdade e ele tem condições de pagar, ele paga. E se o camarada entrou numa faculdade e ele não tem condições de pagar, ele recebe. E é um sistema de vasos comunicantes. É justo ou é injusto? Aí você fala, não, mas o rico já paga o imposto. Sim, mas o pobre também paga o imposto. E ele paga 2 impostos. O imposto igual ao do rico e o imposto imposto pelas condições da sua família, que é ter que trabalhar e não pode estudar. Então ele está condenado a não estudar. E o outro está exercendo o seu direito. Então se você tem uma sociedade em que só alguns exercem o seu direito, você não tem uma sociedade verdadeiramente democrática do ponto de vista social, das oportunidades. E aí nós estamos falando de uma democracia política, tem a democracia econômica, tem uma democracia social também. Como é que faz para organizar isso? Só tem um jeito, é você sentar, papel em branco, sentarem os operadores do sistema de educação, falar, vem cá, é justo que nós estamos agora vendo, né, saiu o resultado da FUVEST, tem SISU por aí, nós estamos falando das universidades públicas, essas ocupações de vaga já tiveram uma mudança muito grande com as cotas, já foi um avanço. Eu sou muito favorável ao sistema de cotas. Mas fica ainda aquela coisa, quanta gente não pode fazer o curso que quer, e eu tenho uma filha que faz medicina, ela não pode trabalhar. Quem pode fazer medicina e trabalhar? Não existe. Você faz um curso de tempo integral, faz engenharia e trabalha. Você pode fazer, mas depende da engenharia, você não tem condições de fazer. Então, é preciso que a gente volte para a prancheta e comece a sentar os Weintraub da vida, né? Ele não precisa nem escrever, porque daí deixa alguém que escreve direito para anotar as coisas, porque vai que ele vai escrever e faz uns apontamentos errados, não é legal, né? Passa uma imagem ruim de que ele não está comprometido com o ensino. Mas é muito importante que a gente olhe isso, porque senão a gente vai perpetuar o seguinte: nós temos 23 milhões de pessoas, que é a população do Chile, mais do que a população do Chile, vivendo abaixo da linha da pobreza. E a crise dos últimos 4 anos botou mais 6 milhões de pessoas nessa lista de pobreza. Então a gente tem mais do que a população da Dinamarca de pobre. Como é que vai? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter, não é 2 Brasis, a gente vai ter um para-Brasil, sabe? Um para-Brasil. Eu não estou falando da Paralimpíada, que as pessoas são integradas, né? Elas participam, mas aqui não, esse para-Brasil é parado mesmo, paralelo mesmo, né? Então é uma coisa maluca. Ou a gente resolve esse negócio, ou a gente vai discutir sempre esses debates de mobilidade e desigualdade social, lamentando que o Brasil... Houve um tempo em que a gente festejava pelo menos a possibilidade da mobilidade social. Agora, quando saem os estudos, não é esse o primeiro que sai, mas quando saem os estudos mostrando que agora a gente toma pau nos dois, a situação está muito grave. Temos que olhar para a educação com outro olhar mesmo.